Paz do Senhor, igreja, bom dia. Vamos começar a nossa aula então hoje, dessa escola dominical, desse domingo pela manhã, e que o Senhor nos concede mais um domingo na casa dele. Você que está na sua casa, que não pode estar no templo, buscando ao Senhor, estudando aqui junto conosco, você está tendo essa oportunidade aí de estar estudando um pouquinho a Bíblia aí na sua casa, amém? Então eu vou aguardar um pouquinho, vai lá buscar a sua Bíblia, caneta se quiser, uma folha, um caderno, para a gente poder estar estudando um pouquinho da Palavra de Deus, amém? E já vai aí pegando a sua Bíblia e abrindo no livro de Provérbios, no capítulo 6, dos versículos do 20 ao 23. Provérbios, capítulo 6, versículos do 20 ao 23. E o tema dessa nossa pequena aula vai ser Mandamentos do Pai, Ensinamentos da Mãe, que está no livro que os pastores nos colocaram para estarmos lendo, estudando, refletindo, que é Paternidade para as Nações, de Luiz Hermínio. Então, pega a Bíblia, vamos estar começando assim a nossa aula hoje da escola dominical. Amém? Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela manhã deste domingo, Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua instrução, ó Deus. Pedimos, ó Deus, revelação do teu Santo Espírito. Eu peço, ó Deus, a tua presença, Senhor, Deus, a tua bênção sobre cada lar, Senhor, cada irmão, cada irmã que está neste momento, ó Pai, onde estamos juntos, estudando a tua palavra. Espírito Santo de Deus, revela aquilo que tu queres nos ensinar nesta manhã. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Provérbios, no capítulo 6, versículos do 20 ao 23, que nos diz assim: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Amém. Palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã de domingo. E como eu disse para vocês, nós estaremos refletindo neste livro que o pastor e a pastora, está trabalhando conosco. Toda a igreja está trabalhando este livro, que é Paternidade para as Nações, de Luiz Hermínio. E nós estaremos trabalhando essa parte deste livro que fala Mandamentos do Pai e Ensinamentos da Mãe. Então, qual é a representação espiritual do pai e da mãe? Luiz Hermínio fala em seu livro Paternidade para as Nações que o pai é a representação do nosso Deus e a mãe a igreja. Nós, igreja do Senhor, nós que estamos na igreja, nós que frequentamos a igreja, a representação da mãe aqui é a igreja do Senhor. E os ensinamentos do pai, que é Deus, os mandamentos do pai, que é Deus, e os ensinamentos da mãe, que é a igreja, que nós estaremos trabalhando um pouquinho nesta manhã. Amém? Então, pai como Deus, mãe como igreja. Pois declara na Bíblia que a mulher e a igreja, elas estão associadas. Mulher e igreja na Bíblia estão associadas. E lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12, nós podemos ver esse versículo onde nos diz, a palavra do Senhor, que Adão, ele responde para Deus. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 12, que nos diz assim:
E Adão respondeu: foi a mulher que tu me deste. Nós vimos aqui o episódio da queda, onde entrou o pecado na humanidade. E Adão respondeu para Deus: foi a mulher que tu me deste. Você já parou para pensar na diferença entre Adão e Jesus? Você já parou para pensar nessa diferença? Qual é a diferença entre Adão e Jesus? Muito bem, Adão, ele transferiu a culpa para a mulher e assim automaticamente essa culpa também para Deus, porque ele falou para Deus: foi a mulher que tu me deste. Além dele transferir essa culpa para a mulher, ele transferiu também para Deus essa culpa. E Jesus? Já Jesus, ele se entregou pela igreja. Jesus, ele lavou a igreja, nos lavou com a lavagem da água através da palavra. Jesus não foi como Adão. Adão transferiu a culpa, tanto para a mulher quanto para Deus. Jesus, ele tomou a culpa sobre si. Jesus não disse: foi a igreja que tu me deste. Pelo contrário, ele morreu pela igreja e deu a vida por ela. Então, Cristo nos ensinou que o homem que não está disposto a dar a vida por sua mulher, nunca dará a vida por Cristo. Assim como Cristo cuida de sua igreja, um marido deve cuidar da sua esposa. Se você quiser conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, olhe para a casa dele ou dela, porque a resposta vai estar lá. Se esse esposo cuida bem da esposa e dos seus filhos, se essa esposa cuida bem do seu esposo e dos seus filhos, se é uma mulher cuidadosa, uma mulher amorosa, uma mulher que se preocupa, que realiza suas tarefas, assim também o homem, se é um homem cuidadoso, se é um homem que realiza os seus deveres, se é o sacerdote do lar, que toma sobre si a sua responsabilidade. A forma como ele estará cuidando da sua esposa, ou o esposo, tanto de um lado quanto do outro, cuidando da sua casa, da sua família, essa pessoa também cuidará assim da igreja. Nossa primeira igreja deve ser o nosso lar. Esposa, esposo, filhos, irmãos e irmãs. Dentro da nossa casa começa a nossa pregação, o nosso testemunho. Então temos que estar com sucesso em nosso ministério, trabalhando. Nós podemos estudar, nós podemos querer crescer na nossa vida secular, isso é bom, mas todo e qualquer sucesso não substitui o fracasso do lar. E Luiz Hermínio trabalha muito bem isso dentro do seu livro, Paternidade para as Nações. Então, como nós falamos, a Bíblia sinaliza a mulher como igreja, a noiva de Cristo. E podemos utilizar muitos personagens bíblicos. E gostaria de lhe perguntar, qual a personagem bíblica, que você se identifica? Qual mulher da Bíblia que você se identifica? Eu posso citar aqui para você Ruth, que ela se deitou aos pés de Boaz, seu marido, que é o remidor, e representa a igreja que se deitou aos pés de Jesus Cristo, nosso remidor, nosso Salvador. Temos também Ana. Ana gerou filhos para dar ao Senhor e representa a igreja que gera filhos. Nós, como igreja, geradores de filhos, mas não para ficar com a igreja lotada, cheia de gente, mas são filhos que nós daremos ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 10, nos diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Em Provérbios 31 também, capítulo 31, no versículo 30, nos diz,
enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Um outro ponto que Luiz Hermínio trabalha também neste livro e assim nesse estudo que nós estamos tendo esta manhã, é que o nosso homem interior, um dia ele se corromperá, se desgastará. Por isso, precisamos, olha, como homens e mulheres, né, carnais, falando carnalmente, nós precisamos de nos casarmos com quem nós gostamos de conversar, porque vai chegar uma hora em nossa vida que só sobrará as conversas. Assim é na nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar do espírito, do nosso espírito, e também cuidarmos das pessoas, daquelas vidas que geramos para o Senhor. Porque o que importa para Deus é o espírito. O que importa para Deus é a salvação da alma, é a salvação dessas pessoas. É o que importa para Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, nos versículos do 1 ao 5, vamos estar lendo Eclesiastes capítulo 12, versículos do 1 ao 5, só para complementar isso que a gente está falando, nos diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aquelas que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lugar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Olha que interessante. Observe o que está falando nessa passagem de Eclesiastes. Alguns trechos que nós podemos destacar. Lembre-se do seu Criador, né? Antes que os dentes venham a cair, né? Antes dos dentes caírem, antes dos olhos escurecerem, antes da audição diminuir, antes que os fios brancos surjam, antes de falhar o desejo, porque o que sobrará é o Espírito. O Espírito nunca vai se perder, pois é eterno, ele é vida. E ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia. Vamos aproveitar o momento em que nós podemos enxergar bem, andar bem, estarmos com a nossa consciência boa, podermos falar, podermos nos expressarmos, podermos falar de Jesus para as pessoas, podermos caminharmos, porque vai chegar um dia que a gente não vai poder fazer isso. A velhice chega para todos nós. E antes mesmo da velhice, que nós não possamos esperar o pior acontecer, para que estejamos falando de Jesus Cristo para as pessoas, para que possamos gerar filhos para Deus, mas que estejamos aproveitando o hoje, esse momento, o agora, para estarmos proclamando as boas novas para as pessoas, estarmos gerando filhos e cuidando desses filhos. Então nós temos que obedecer os mandamentos do Pai, que é o nosso Deus, a igreja, e também os mandamentos do Pai, o nosso Deus, e também os ensinamentos da igreja, da mãe igreja, para que possamos gerar muitos frutos para Deus.
muitos frutos, gerar muitas vidas para o Senhor. Este ano é o ano do envio. Este ano nós estamos trabalhando sobre paternidade, Deus como nosso Pai. Nós estamos trabalhando sobre estarmos gerando filhos para o Senhor, mães espirituais, pais espirituais, porque nós sabemos que um dia nós não teremos mais essa oportunidade. E um dia nós chegaremos diante de Deus, teremos que apresentar as nossas mãos, os frutos. E quais serão os frutos que apresentaremos para o Senhor? Estaremos diante do Senhor com as nossas mãos cheias de frutos? Ou estaremos diante de Deus com as nossas mãos vazias, sem fruto algum? Eu creio que em nome do Senhor Jesus, este ano, a escola dominical, no ano de 2021, estará gerando muitos frutos, muitas vidas para o Senhor. Amém? E que possamos a cada dia buscar, estarmos trazendo mais vidas, para que as pessoas tenham mais ensinamento, para que as pessoas conheçam muito mais do Senhor. E para encerrar, guardarmos os mandamentos de Deus e os ensinamentos da igreja também nos faz lembrar, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, para estarmos encerrando. Hebreus 10, 25, que nos diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não vamos deixar de congregar. Se você não pode vir, estar aqui na igreja, mas em casa, buscando a presença do Senhor, aproveitando esses momentos, seja do culto online, seja esse momento de estudo na escola dominical, mas vamos juntos, estarmos congregando, estarmos buscando a face do Senhor juntos, gerando filhos, porque o dia do Senhor se aproxima. Jesus voltará para nos buscar a igreja do Senhor, e que possamos proclamar isso para as pessoas, para que vidas sejam salvas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar assim, encerrando esse momento. Espero que em nome do Senhor Jesus, aquilo que eu não pude passar para vocês nesta manhã, o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo e falando através da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por este momento. Te agradeço, ó Deus, por cada vida, Senhor, que esteve aqui comigo, ó Deus, lendo, estudando a Tua palavra, Senhor, recebendo dos Teus ensinamentos nesta manhã. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, a cada dia estarmos Te servindo, Senhor Deus, buscando a Tua face, obedecendo os Teus mandamentos, ó Deus, também buscando, Senhor Deus, obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, estarmos congregando como irmãos na igreja, Senhor, e, Senhor Deus, buscando vidas, salvando, ó Deus, vidas através do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor Deus, nos ajude a frutificarmos a cada dia, a gerarmos para o Teu reino. E muito obrigada por este momento, por esta manhã, por este estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenhamos um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém.